Meninas, bom dia, tudo bem? Gente, eu decidi fazer um vídeo hoje. Prazer, eu sou Isabel, pra quem não me conhece. É, E aí eu falei assim, hoje eu vou fazer um vídeo, vou fazer diferente com as meninas, né? Pra gente conversar um pouquinho. Meninas, então, o intuito do nosso grupo é para que o Senhor possa despertar nós mulheres, né? Hoje eu falo assim, nós viemos de uma era que as mulheres elas não falavam, não faziam. Deixa a mamãe falar com elas, tá? Só que o Senhor, ele veio para todos, para despertar a todos. E aí, me veio um desejo muito grande no meu coração de fazer com que nós tenhamos palavras, porque o Senhor fala que nós somos sábias. Através de nós, o Senhor abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, e às vezes nós não somos instruídos a isso, né? Então, o nosso grupo é para que o Senhor, ele transforme nós como pessoa. O intuito é transformação pessoal, tá? Por isso que eu falei para nós começar a ler Romanos, foi uma das partes que eu comecei, o primeiro livro que eu li. E lá foi muito lindo a forma que o Senhor me proporcionou, né? Porque fala muito sobre o nosso eu. Tanto é que o capítulo 2 fala sobre o que pensamos, o outro é aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, né? Isso é muito perfeito, muito maravilhoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Romanos 3, tá? Eu acredito que muitas de vocês já devem ter lido. Eu queria que vocês compartilhassem aquilo que vocês acharam, porque eu falei também com vocês sobre o caderninho, né? Hoje cedo eu tava até vendo um vídeo que fala que quando nós escrevemos, vai pro nosso HD interno, né? Porque quando nós digita, se nós tá digitando, vai pro HD do computador, né? E quando a gente acha que vai ficar, nós só lê e grifa, e fica grifado lá. Mas quando a gente escreve aquilo que a gente entendeu, a gente fala aquilo que a gente entendeu, aquilo vai pro nosso HD. Quando nós escreve o A, porque quando nós tem que pensar para escrever o A ou o B, né? Então aquilo vai pro nosso HD interno, né? E o Senhor assim vai nos transformando, nos guiando. Eu vou tentar ser breve, rápido, pro vídeo não ficar longo, tá bom? Então vamos lá. Que vantagem há em ser judeus ou que utilidade há em circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque os judeus eles foram confiados à palavra de Deus, né? Então, os judeus quer dizer que naquela época eram pessoas que serviam a Deus, que o Senhor se amostrou para eles, se apresentou a eles, né? E circuncisão, para quem não sabe, na época quando começou o mundo, Abraão lá, o Abraão ele foi circuncidado, na verdade foi quando depois que ele se eu não me engano, que ele ficou com Agar, né? E o Senhor, para mostrar a fidelidade dele com Abraão, fez com que ele fosse circuncidado e a partir daquela geração fosse circuncidado, né? Circuncidado é decepado a parte íntima do homem. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Acho que é decepado ou feito alguma cirurgia, para que ele não pudesse ter mais filhos, né? Então, todos os homens daquela época, toda a descendência de Abraão e todos aqueles que criam em Deus, eles tinham que ser circuncidados, tá bom? Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados, né? Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode se alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como um pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais, ela é merecida, tá? E aqui continua no 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Então, tanto aquele que o Senhor ele é para todos, tanto para os gentios, tanto para aqueles que não são gentios. Gentios, se eu não me engano, naquela época falava sobre as pessoas que não serviam a Deus, tá? Então, os pecados, vamos falar assim, todos estão debaixo do pecado.
Naquela época todos estavam debaixo, na verdade todos nós estamos debaixo do pecado, né? Daquilo que é certo, não é errado. Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Vamos entender nessa parte, tá? Naquela época existiam leis, na verdade não é nem naquela época, porque hoje a lei a gente segue as leis também, tá? Porque antigamente as pessoas foram criadas leis porque as pessoas faziam muita maldade, né? Tanto até hoje. Então as leis elas servem para nos alertar, né? Então vamos dar um exemplo. Uma decisão que nós tomamos, vamos falar assim, o nosso pensamento o tempo inteiro ele tá nos alertando se aquilo é certo ou não, tá? Na verdade isso também é a sabedoria. Então vamos dar um exemplo. Nós estamos numa decisão. Ou nós estamos em algum ambiente e a gente fala assim, esse ambiente é para mim? Porque quando a nossa mente ela aciona um botãozinho que diz que aquilo não é agradável aos olhos de Deus, porque aquilo é verdade. Nosso coração ele já diz. Como eu falei para vocês já sabem o que vocês vieram fazer na terra. O Senhor já colocou no coração de vocês aquilo que é para vocês fazer. Porém, muitas das vezes a gente não buscamos a direção, nós não temos pessoas, nós não estamos na mesa que o Senhor quer que nós estejamos para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, alcançar os nossos sonhos, alcançar aquilo que o Senhor preveu pra gente. Porque todos nós viemos na Terra para um legado, para uma direção, para fazer algo bem na Terra. Né? Mas é claro, a gente tem que passar por todos os processos para que a gente possa aprender, amadurecer, nos moldar, né? Porque nós somos vasos na presença dele. Então, todos os dias nós lendo, estudando, aprendendo, nós estamos nos moldando, né? Então, que nós sejamos vasos todos os dias, que vaso molha, a gente tem como vai lá se arrumar, né? Que as nossas vestes todos os dias sejam novas na presença de Deus, mediante aquilo que a gente busca. Então, assim, existiam as leis para que a gente pudesse nos alicerçar, para que a gente pudesse saber o caminho para a gente ir, né? E aqui fala também a justiça por meio da fé. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justificado e justificar daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus e que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, nós conformamos a lei. Então, o Senhor, para a gente alcançar a fé, a gente tem que viver a lei, né? Então eu falo assim, a fé é tudo aquilo que não é palpável, é tudo aquilo, vamos dar exemplo. Se eu estiver realmente seguindo a Deus, eu tô
fazendo da maneira certa que o Senhor quer? Isso é uma fé. Basta de você acreditar. Então, tudo aquilo que nós fazemos é porque nós estamos com fé de que é aquilo que o Senhor quer. De que é aquilo que o Senhor quer que nós agimos. Né? Eu até escrevi aqui, ó. É assim, ó. Pela lei vem o conhecimento do pecado, tá? A lei, ela faz com que nós se calamos. Por quê? Aqui estava escrito numa parte, né, que fala, se eu não me engano, deixa eu só ler aqui para vocês entenderem. Aqui tá falando, quer ver? Eu vou procurar a parte, depois eu vou escrever eu vou escrever para vocês aqui, ó. A lei, ela faz com que nós se calamos. Porque quando erramos, nós não se acha mais merecedor de amor de Deus. Acreditamos que não somos mais dignos. Mas aqui também está escrito nesse mesmo capítulo que nenhuma carne ela será justificada pela lei, e sim pela fé. Então, se a gente ler a Bíblia inteira, a gente vamos ver que muitos discípulos, muitas pessoas citadas na Bíblia, elas feriram a lei. Elas negaram o Senhor. Elas pecaram. O pecado de todas as maneiras, né? Traíram o Senhor. Só que o Senhor justificou eles. Por quê? Porque eles foram aos pés do Senhor novamente. Nós temos que seguir a lei. Nós temos que fazer o certo. Porém, quando nós erramos, nós devemos nos justificar com a nossa boca ao Senhor. E Ele que vai nos justificar. Por isso a gente fala que a gente não deve pontuar. Porque nós erramos todos os dias, nós pecamos todos os dias. Porque quando nós não faz conforme a lei manda, nós estamos pecando. Então não existe somente um tipo de pecado. Tudo é pecado. Então por isso todos os dias nós temos que estar, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer que eu aprenda. Me direciona. Senhor, da forma que eu estou fazendo, apontou no meu coração se é a sua direção. Esteja comigo. Me revigora. Me fortalece. Porque as escrituras, ela veio para isso. Porque o Senhor, ele planta no nosso coração os nossos sonhos. Porque se ele plantou, se o desejo nosso, tem uma parte bíblica que fala, se o desejo nosso é bom, o Senhor conhece ainda o íntimo do íntimo da nossa alma. Então, às vezes, ele faz pelo clamor do íntimo da nossa alma, porque às vezes nós nem falamos e ele está fazendo, ele está agindo. Então, assim, muito de nós, não existe pecadinho nem pecadão, tá? Não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Tudo que nós fazemos são pecado. Basta nós ser verdadeiros. Nos humilhar de que maneira? Não se humilhar para as pessoas, se humilhar a Deus. Senhor, eu acredito que o Senhor possa me perdoar. E eu vou estar aqui, porque eu posso ter pecado de uma forma de adultério, mas eu falo assim, eu posso também ter pecado de uma forma de mentira. Eu posso ter pecado também de uma outra forma, de ter menosprezado, de ter invejado, de ter passado alguém para trás, de ter mentido nos meus negócios, de tratar a minha família mal, de não pensar na minha família. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado na presença de Deus. Tudo isso são leis que o Senhor coloca para que a gente possa seguir. Na verdade, vou tirar o pecado e vou colocar a lei. Tudo isso são leis. A forma que nós devemos seguir. Né? Então aqui fala muito sobre a justificação que o Senhor tem baseado na gente. Aqui fala no 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meninas, hoje então, o que o Senhor quer para nós, nesse capítulo, são que todos nós somos errantes, todos nós já erramos diante da presença dele.
Só que a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar que nós possamos mudar. Às vezes nós, por erro nosso, que nós não sabíamos, nós amaldiçoamos muito nossos filhos. Nós amaldiçoamos muito a nossa casa. Nós amaldiçoamos muito o nosso casamento. Nós amaldiçoamos muito a nossa vida. Eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós manifestamos coisas boas. Manifestamos. Ontem eu vi algo, gente, que eu acho que eu não vou esquecer nunca. Nós choramos todos os dias, né? Nós ficamos tristes. Senhor, por que está acontecendo isso? E a gente só sabe murmurar. Aí nós sabemos reclamar. Só que o Senhor falava assim que nós devemos chorar. Só que a gente, quando chorarmos, devemos falar coisas boas, acreditar nas coisas boas, jogar sementes boas. E as nossas lágrimas fazer com que regue aquela semente cresça. Se nós fizermos todos esses erros, devemos ter fé que o Senhor mudará nós. O Senhor vai mudar a nossa casa. O Senhor vai mudar o nosso eu. Mediante o que o Senhor mudar o nosso eu, o Senhor transformará a sua casa. Você encontrará a paz. Então acredite assim. Existiam as leis, nós já erramos, gente. O que já passou, passou. O que nós fizemos de errado, passou. Só que agora nós somos verdadeiros. O Senhor está deixando transparente aqui aquilo que nós fizemos. Não se martirize pelo que você fez. Não se martirize pelo que aconteceu. A partir de hoje, eu quero que o Senhor está colocando fé no coração de cada uma que está aqui. Para que você possa acreditar que o Senhor é quem irá te justificar. Que o Senhor, Ele é o Deus do perdão. Quando nós falamos com a nossa própria boca, nos humilhamos, é uma vergonha para nós falar para o Senhor aquilo que nós erramos. Vocês acreditam? A gente chora na presença dEle. O Senhor vai conhecer a sinceridade. Porque é assim, não é fácil falar assim, Senhor, eu errei, isso. Gente, quando nós estamos orando, nos humilhando, é uma vergonha, a gente não tá... Nós ainda tem que pedir força, Senhor, me dá força para falar, me dá força para falar. Porque a gente não consegue nem falar. E quando a gente fala com uma vergonha que as lágrimas correm no nosso coração, no nosso rosto. E mediante, vão falar assim, quando nós vamos cometer de novo aquilo, vem o sinal, você pediu perdão a Deus. E é um processo, tipo assim, você não vai parar de uma hora para outra, né? Mas você já vai começar a pontuar. Não quero cometer mais isso, eu vou ter que pedir perdão de novo para Deus se eu fazer. O Senhor fala que nós, chega uma hora, se nós toda vez continuar fazendo, o Senhor já não perdoa mais, o Senhor vira até as costas. Então o Senhor, Ele tá fazendo com que, exponhando a nossa verdade, para o Senhor levantar mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres que abençoará suas casas. Não desiste da sua casa, não desiste do seu casamento, não desiste dos seus filhos, não desiste do seu trabalho. Claro, se o Senhor achar graça de preparar um outro e você sair daquele ambiente que está te sufocando, ok. Só que o Senhor fala que casamento é um só. Filho veio para ser um só. Desculpa que caiu aqui. Então vamos todos os dias aprender mediante as escrituras. A Bíblia, gente, ela é o manual do nosso dia a dia. Né? Ela é o manual do nosso dia a dia. É a forma, a Bíblia veio para ensinar como que nós devemos servir, como que nós devemos ser como ser humano. A Bíblia veio para que nós possamos nos reconhecer como ser humano. Porque a criança, desde criancinha, já vem, vamos dar exemplo assim, a criança fala assim, quem derrubou aqui? Ah, não fui eu.
Então, tipo assim, nós crescemos de uma forma, aconteceu algo. Não, não fui eu, não. Ah, não, nem mexi aí. Você não é, passou lá e derrubou. Nós sabemos aquilo que nós fazemos. Mas calma. O Senhor, ele vai entrar. O Senhor está entrando. Na verdade, o Senhor já está aí. O Senhor já está aí com vocês. É isso que o Senhor quer de nós. Que todos os dias nós aprendamos a sua palavra para que nós possamos mudar naquilo que ele quer para nós. Gente, eu vejo coisas lindas o Senhor fazendo na vida dessas mulheres. Transformações em lares. Você acredita? Você acredita nisso que o Senhor tem para vocês? Cuidando da nossa casa com zelo, com amor, o Senhor colocando paz, o Senhor restaurando nós. Não pense naquilo que o outro falou, hein? Vocês lembram de ontem? Romanos 2, não, o que a pessoa falou para você é aquilo que é sobre ela. Você tá mudando, o Senhor tá te transformando, o Senhor quer transformar você. Porque através de nós, eu falo assim, filha, aprende pelas obras, não pelo falar. Nós estamos aprendendo pelo que o Senhor foi. Claro que ele dita para nós, né? Na verdade, não foi nem o Senhor que falou essas coisas, que o Senhor falou pouco, o Senhor fez mais obras. O Senhor, vou falar assim, quando Jesus, quem lê Mateus, Marcos e Lucas e João, vai falar mais sobre o que o Senhor fez do que talvez até ele falou. Como que ele foi, o que ele viveu, sabe? As obras, né? Então vamos continuar exercendo, vamos continuar tendo fé, acreditando naquilo. Ai, gente, como vontade de passar esse vídeo, fazer longo, que dá vontade de transbordar onde que o Senhor deu de aprendizado, entendeu? Hoje eu tenho mais, eu falo assim, tudo que a gente aprende é porque eu quero transbordar isso pra vocês, eu quero passar isso pra vocês. Eu sei que é tudo com o tempo, mas eu sei que o Senhor, ele une propósito, e vocês que estão aqui no grupo são mulheres abençoadas, e é isso que o Senhor quer. O Senhor irá transformar a casa de vocês. E juntas, quando nós estamos no mesmo ambiente, eu falo assim, qual é a mesa que você quer estar? Naquela de murmuração, naquela de reclamação, naquela que sentam para ver, para falar sobre o outro, para pontuar sobre o outro, e às vezes tem tanto pecado em si que é mais fácil pontuar no outro do que você reconhecer o seu. Não, o Senhor quer levantar. Se você está aqui, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Através de você, o Senhor abençoará o seu trabalho, a sua casa, a sua geração. Aonde você está morando. O Senhor quer que você, se você está aí, se você está naquele lugar, alguma coisa o Senhor quer fazer com você. Então, sinta-se privilegiada. Já se sinta privilegiada da onde você está. E busca a Deus, Senhor, aonde o Senhor quer que eu me molde? Para de petição. Para de petição. Vamos ser gratos. Vocês estão fazendo aquilo que das nossas ações da semana, fazendo a gratidão diária? O Senhor fala assim, os judeus, se eu não me engano, eles fazem 12 orações por dia. De gratidão. E uma de petição. Uma. Pode pesquisar aí para vocês verem. 12 orações diárias eles fazem, de se ajoelhar mesmo. Pode dar o horário, se eu não me engano, tem alguém que falou assim, que teve judeus que trabalhavam aqui no Brasil, tinha que ter aquele horário que eles tinham que parar, que eles tinham que orar. Eles tinham que ter a oração deles. Nós devemos ser assim, gente. Ser grata a todo instante. Orar dirigindo, orar na rua. O Senhor deu uma irmã na mente, na sua cabeça, um irmão, Senhor, vai encontrar aquela família. Talvez se tiver alguma aflição, transforma, muda, enche com sabedoria tua serva, seu filho. Às vezes sua filha está no trabalho e você pensou, Senhor, vai ao encontro dela, dá a melhor direção. Guia ela naquilo que precisa, abençoa o seu trabalho naquela venda que ela está fazendo. Olha, tá proferindo coisas boas. Ai, gente, que gostoso de falar sobre isso, vocês não têm noção. É muito gostoso. Mas é isso, é legal, eu queria passar para vocês também quais são as leis, mas são 613 leis que existem. É muitas leis, e as leis são a Bíblia. Tá em Lázaro tem bastante, tem uma parte ali que eu vi que tem muitas leis que fala, né? Mas depois eu vou passando para vocês aos poucos, quem quiser ir aprendendo, porque é assim, quando eu leio uma parte,
eu gosto de saber a questão daquilo. O que é judeu, o que é circuncisão, quais são as leis, né? Eu gosto muito. E aqui fala sobre fé, Paulo falou muito sobre fé. A história de Paulo é linda, gente. Eu ainda não comecei a conhecer a história de Paulo, mas eu vou conhecer. Eu conheci algumas partes, mas só de ler as partes que eu conheci, é linda a história de Paulo. Eu sou nova no aprendizado. Eu sou nova. Ah, se eu... Não que eu não buscava. Todos os dias, desde pequena eu sei disso, eu sinto isso. Desde pequena eu sabia qual era o que o Senhor tinha para mim, o que o Senhor queria. Não quero nunca que seja sobre mim, seja sobre o nome do nosso Senhor Deus. E eu buscava, Senhor, coloca pessoas na minha vida que eu possa aprender sobre ti, que eu possa crescer sobre ti, que eu possa aprender todos os dias, Senhor. Só que eu não pedi para Deus me limpar, não, viu? Sempre era o outro. E esses dias eu chorei na presença dele porque o Senhor deu um culto maravilhoso. Se fosse no tempo passado, eu tinha falado assim: Senhor, transforma fulano. E sabe qual foi o final da palavra que eu vi? Que quando o Senhor deu, Senhor, me transforma, limpa. Eu pontuei aquilo que eu errava. Porque o Senhor quer a nossa pureza, para que a gente possa chegar nos nossos sonhos. O Senhor quer que nós quebre orgulhos. Nós vai chegar nessa parte ainda, tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Meu dia tá corrido hoje e eu tô aqui, ó, porque eu falei assim, eu preciso fazer um vídeo pra você ver minha carinha, que eu gosto de falar com elas. Tá bom? E eu tava pensando qualquer dia a gente fazer vamos falar assim, um online aqui, mesmo se às vezes eu vou estar com a criança ou não, vocês fiquem em paz, porque ela já tá dormindo, mas eu vou marcar pra gente fazer um online, tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que onde vocês estiverem, seja direcionado por Ele, que a paz reine sobre vocês. Não tenta querer atropelar, fazer antes daquilo que o Senhor quer. Vai lendo com calma as escrituras, vai aprendendo. Mas o Senhor, é muito importante falar que o Senhor já apontou no nosso coração. Ele diz a todo momento no nosso ser, isso é ter sabedoria, isso é ser sábia, tá bom? O Senhor vai abençoar, você não está sozinha. Você tem, nós temos um manual para nos dar a direção, tá bom? Beijo, 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 fica com Deus. Até amanhã, hein?